Pois bem, regressando então à nossa discussão sobre as teorias demográficas, no mesmo período que surge na Conferência de São Francisco, que surge a teoria neomalthusiana, surge também a chamada teoria reformista. A teoria reformista, na prática, ela é uma contraposição à teoria neomalthusiana. Por quê? A teoria neomalthusiana ela diz o seguinte, que o crescimento demográfico fora de controle é a causa do desenvolvimento. Ou seja, isso leva, né, ao desenvolvimento, ou, no caso dos países pobres, ao subdesenvolvimento. Ok? Uma delas. Porém, a teoria reformista, ela diz o oposto, que o crescimento demográfico elevado ela é a consequência do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, consequentemente nos países pobres. Então ele falou assim, olha, o crescimento demográfico elevado é a consequência do subdesenvolvimento. E o porquê? E aonde eles se apoiam? Eles se apoiam justamente nas razões históricas que levaram, por exemplo, os países da América Latina, né, e os países da África e da Ásia a serem explorados durante décadas no período do imperialismo e do colonialismo. Isso fez com que toda a riqueza desses países fosse literalmente transferido para suas metrópoles. A população que era nativa desses países, né, os indígenas, no caso aqui da América, os escravizados que vieram, né, fruto de tráfico de pessoas, né, para a América para trabalhar como escravos, né? Não sei nem se trabalhar como escravo seria a palavra correta para se utilizar. Uma coisa que eu sempre, quando as pessoas negam a escravidão, eu sempre gosto de fazer um paralelo com o atual, com o período atual. Vejam bem, tem pessoas que falam o seguinte, olha, a escravidão já existia. E é inequívoco que a escravidão já existia na África. Era mais uma servidão, era uma escravidão conjuntural e não estrutural. Por que uma escravidão conjuntural? Porque as tribos africanas, elas umas cooperavam com as outras e outras elas se odiavam, simples assim, né? E aí, então ela ia capturava uma tribo, aí muitas das vezes eles iam, faziam alguns grupos de pessoas escravos, essas pessoas eram escravas, né? E aí ela ia se adaptando àquela sociedade, muitas das vezes conseguiam, né, se tornar livres, né, novamente voltar para sua tribo original, ou muitas vezes cresciam, inclusive, na estrutura daquela sociedade da qual ele era escravo, casava, constituía família, né, e saía daquela situação. Os europeus, eles institucionalizaram a escravidão. Eles fizeram um business da escravidão. Né? E aí está o grande problema, né, de nós aceitarmos a escravidão. E o porquê eu faço um paralelo? É a mesma coisa de mulheres atualmente, né? As mulheres brasileiras são lindas, maravilhosas, né? É um misto, né? Um mix das negras africanas, das pardas indígenas, das brancas europeias. E aí saiu a mulher brasileira, né? Que é singular, que é única. E aí muitas delas querem uma vida melhor, por exemplo, na Europa, e aí então elas são aliciadas aqui no Brasil em grupos de rede social, de Facebook, ó, vem aqui, você vai ser diarista, vai ter uma vida legal, você vai trabalhar em serviços gerais, vai ter uma vida muito boa, você será babá e terá uma vida espetacular, e quando chegam lá, são enviadas a prostíbulos e são induzidas à escravidão sexual, literalmente são empurradas no abismo da prostituição, né? E aí, quando a gente olha para isso hoje, a gente fala, Deus que está no céu, como isso pode acontecer nos dias de hoje, né? Como isso acontece? Acontece, né? E é a mesma coisa que aconteceu no passado, né? Nós temos que ter consciência disso. Então, esse período, essa transferência de riqueza, deixou a população pobre, deixou a população sem educação, sem acesso à educação, deixou a população vivendo em subemprego, moradias, e isso conduziu as pessoas a terem muitos filhos. Ou seja, né, o crescimento demográfico não é a causa do subdesenvolvimento e da pobreza, ela é a consequência. E vejam bem, nós precisamos ter consciência que a falta, né, de capacidade dos países de investirem nas suas crianças, investirem nos seus jovens, investirem nos seus adultos, né, que estão ingressando ou em meio
caminhar da sua carreira é que faz com que os países, né, não se desenvolvam, porque o desenvolvimento, eu acho que sempre temos que ter consciência nisso. O país, né, ele é subdesenvolvido. O Brasil, por exemplo, é um emergente. Mas o que é emergente são os cidadãos e não o país. Porque os, eu e você, nós formamos o Brasil. Precisamos ter consciência disso, né? E aí a média de toda a nossa renda, a média de toda a nossa nossos anos de frequentar a escola, a média de nossos acessos à saúde, eles geram o nosso índice de IDH e nos posicionam dentro de um espectro muito desenvolvido, desenvolvido, o que que nós somos? Né? Qual é a rampa do nosso desenvolvimento? Então, nós precisamos compreender que o desenvolvimento dos países começa pelos indivíduos, o Estado faz a obrigação dele ofertando uma educação de qualidade, os indivíduos absorvem aquilo, transformam um conhecimento subjetivo, né, em uma materialização objetiva, que é o dinheiro, prosperam. Enriquecer não é ter 1 milhão na conta, enriquecer é você não ter nada no passado e aí você conseguir ter renda, por exemplo, para investir um pouco mais em educação, para conseguir comprar uma casa legal, um apartamento decente, ter um carro gostoso, poder constituir uma família, poder ter um bom lazer, isso é enriquecer, né? O enriquecimento, ele é subjetivo, né? Porque muitas vezes nós falamos de enriquecimento e muitas vezes não compreendemos a concepção essencial da questão que é o enriquecer, né? Ele transcende apenas um valor monetário, ok? Tem que ficar explícito isso, né? E aí então, né? Para mim, a teoria reformista é uma teoria interessante, porque ele vê razões históricas, a causa, onde está o subdesenvolvimento. Mas é certo o seguinte: nenhuma dessas teorias estão completamente certas e nenhuma delas estão completamente erradas. Cada uma delas se apoia numa base científica, né, para justificar, né, a inclusive temporal, por exemplo, do que o Thomas Robert Malthus fez em 1798. Cada um deles tem uma base científica para justificar a sua teoria. E avançando já na página 122, temos os índices de crescimento populacional. Vejam bem, a ONU diz que para a população se manter estável, a taxa de fecundidade tem que ser 2,1 filhos por mulher. E o que acontece é que países mais subdesenvolvidos, mais pobres, têm tido um percentual de crescimento elevado por causa da taxa de natalidade. Né? O exemplo disso é o Níger, 6,9 filhos por mulher é a nossa taxa de fecundidade da década de 60, 70, né? Afeganistão, 6, né? Arábia Saudita, 2,6 é o que nós tínhamos na década de 80. O Brasil, né, é 1,8 filho por mulher, ou seja, nós temos uma tendência de estabilizar e depois decrescer. Você fala, professor, se a taxa de fecundidade é 2,1 filhos por mulher e atualmente o Brasil tem 1,8, por que a população do Brasil já não estagnou e já não está decrescendo? Porque nós temos que compreender que a demografia ela é uma onda. Nós chamamos assim, né, nós falamos, né, nas conversas, né, entre os especialistas de geografia, que o crescimento demográfico brasileiro está um pipeline, ou seja, ele está na onda. Então, até, né, essa onda de 1,8 filhos por mulher atingir, né, a sua estabilização, nós vamos crescer num ritmo bem baixo, estabilizar por volta de 2040, 2045, até quando nós vamos começar a decrescer. Então, vocês vão ver o Brasil decrescendo, né, do ponto de vista demográfico. Né? E temos alguns países que já estão, né, vendo sua população encolher, como Rússia, Japão, Alemanha, Romênia, entre outros países que nós podemos citar. Né? Então, isso aqui está conectado com o quê? Com o desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido os países menos se cresce demograficamente. Quanto mais pobres os países, mais subdesenvolvidos os países são, mais eles crescem demograficamente. É reflexo da falta de acesso à educação mesmo, inequivocamente. Não tem como a gente observar isso por outro prisma. E nós temos aspectos objetivos e subjetivos que têm cooperado para que haja ou que estivesse acontecendo e que há uma tendência a acontecer nas próximas décadas um decréscimo, né, dos índices demográficos, tanto de taxa de natalidade quanto de fecundidade. Quais são elas? É muito caro se criar filho atualmente, né? Porque é uma sociedade urbana industrial, consumista, e aí então, né, se prefere ter menos filhos para dar mais qualidade.
Acesso a métodos contracepcionais, né? Então, preservativos, DIUs, pílulas do dia seguinte, etc. As mulheres estão ocupando seu local na sociedade, né? E o movimento feminista é importante porque ele dá voz à mulher e a mulher começa a ocupar seu espaço, assistência médica e aspectos subjetivos.